Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Este programa tem o objetivo de auxiliar professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical que utilizam as lições bíblicas da CPAD. Esse programa não tem o objetivo de substituir a Escola Dominical nas igrejas, mas sim incentivar a participação dos membros da igreja nessas escolas. Como? Dando subsídios antecipados antes que aconteçam as lições bíblicas na sua igreja, para que você possa estudar antecipadamente. Dando subsídios para os professores prepararem as suas aulas. Não deve se contentar com aquilo que nós trazemos aqui, mas é apenas uma síntese da lição. Você deve se aprofundar cada vez mais, para dar uma noção geral da lição que foi ser dada. E também para os alunos e alunas estudarem a lição e poderem chegar à escola dominical e perguntar e questionar o professor. Com isso, tanto o estudo prévio do professor, da professora, do aluno e da aluna, a escola dominical irá enriquecer, pois quanto mais questionamento é feito, quanto mais participativa for a escola dominical, maior será o conhecimento e a aprendizagem que vai ser fornecida, provida através da aula da escola bíblica dominical. Por isso pedimos que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no nosso blog, faça isso, se inscreva. E pedimos que você seja um dos divulgadores, das divulgadoras desse programa, compartilhando para toda a sua rede social, para que as demais pessoas também possam ter acesso e participar conosco, e melhorando com isso a escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
lição de hoje vai falar sobre o papel dos presbíteros, dos pastores, dos ministros e dos diáconos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, como já vimos em lições anteriores, como vai orientar também a Tito, sobre a preparação, sobre as atribuições, as responsabilidades das pessoas que estarão auxiliando no seu ministério. É uma orientação pastoral. É como que ele deve selecionar as pessoas para participar com ele no seu ministério, para auxiliá-lo no seu ministério. Vemos que Timóteo ainda é jovem, aqui nem tanto jovem assim, mas para aquela época era considerado alguém jovem, entre 30, 40 anos, 35 anos, Tito. Pessoas que foram usadas por Deus, mas que precisava de uma orientação ainda do apóstolo Paulo, o apóstolo amado, tão respeitado e que tanta experiência tinha com Deus. Ser pastor, ser um ministro, é um dom dado por Deus, uma grande responsabilidade, um privilégio, mas que carrega consigo uma grande responsabilidade. É isso que nós vamos ver nessa lição, quando nós vemos atribuições necessárias para quem exerce esse cargo. Ele deverá cuidar das ovelhas, a igreja, que é a menina dos olhos de Deus. Aí a grande responsabilidade. E nessa lição vamos ver que não fala somente dos ministros, pastores, presbíteros, mas também dos diáconos. Aquele que está aí para servir, aquele que serve. Lá no início, já em Atos 6, na sua criação, já fica bem claro esse papel de servir do diácono. E ela continua, então, durante a igreja, e vemos aí o apóstolo Paulo dando orientações a respeito do diácono. E nós vamos ver que tem uma característica diferenciada em relação ao presbítero, tem uma função mais específica de servir, todos devem servir, mas o diácono, nós vemos que a função específica do serviço, das mais diversas maneiras, um trabalho mais social, para auxiliar, para que os presbíteros, evangelistas, pastores, possam exercer um papel mais de anúncio da pregação, do ensino da palavra de Deus. É que nós vamos ver nesta lição. Nós vamos ver a excelência do ministério, daquele que deseja, quais as características principais para aquelas pessoas que vão exercer esse ministério, e também nós vamos ver da responsabilidade que tem aqueles que exercem essa função diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo que quem deseja o episcopado, obra excelente deseja. Ou seja, aquele que tem o desejo, que sente o chamado para exercer o ministério, para exercer o pastorado, para ser um evangelista, um presbítero, boa coisa deseja, aquele que quer auxiliar no ministério. Porque isso é bom, agradável a Deus. E isso é normal. Tem pessoas que às vezes ficam sem jeito de dizer que ele tem desejo, muitas vezes não se coloca à disposição porque espera algo sobrenatural para que identifique que ele e que ela é uma pessoa a ser usada por Deus no ministério. Isso não é necessário. O desejo que a pessoa tem, entendendo o chamado de Deus, isso já é suficiente. E a palavra de Deus que boa coisa deseja. Se tem esse desejo de trabalhar, se coloque à disposição. Nem sempre o líder ele percebe todas as opções e nem não conhece as habilidades, o chamado de todas as pessoas. As pessoas têm aquele entendimento que tem que ser algo sobrenatural para entender que é Deus que está chamando. Se você tem esse desejo no coração, você já está sentindo o chamado de Deus para exercer esse ministério. Isso é importante você entender. Se você tem esse desejo, isso é louvável, é um excelente trabalho e Deus precisa de pessoas para auxiliar no anúncio do Evangelho e para servir também na execução da obra de Deus, ou seja, na manutenção, na infraestrutura, na logística, no decorrer do culto. Ele já precisa de pessoas com disposição para exercer esse ministério. Mas quando ele fala que excelente coisa deseja, também por trás disso nós vemos uma grande responsabilidade. Porque quem tem esse desejo tem que identificar o que realmente o motiva, o que lhe proporciona esse desejo. Aí que está a diferença de quem tem o chamado e quem não tem. Porque se você deseja, almeja demais esse ministério, mas se você tem por trás de tudo uma motivação que não é genuína,
que não é para o bem do reino de Deus, que é para a projeção, que é para tirar vantagem dessa posição, então esse não é o chamado de Deus. Aí que você vai identificar se realmente você tem o chamado de Deus ou não. Porque se você deseja, isso é bom, mas nesse desejo, o que está no contexto de tudo isso é você identificar se realmente esse desejo está pautado dentro da orientação da palavra de Deus e dentro do desejo da vontade de Deus para o seu reino. Ou seja, uma pessoa que abre mão de muitas questões pessoais, dos seus próprios interesses para servir a coletividade. Quando fala que quanto mais você cresce no ministério, mais servo você é uma verdade. Você tem que abrir mão de muitas questões pessoais, muitos interesses, para atender a coletividade, para atender a obra de Deus. Você acaba abrindo mão de muitas coisas da sua própria vida. Então, por isso que tem que haver essa conscientização, essa análise de qual o motivo que tem levado você a querer esse ministério. Isso é muito importante incentivarmos ou analisarmos nesta lição. O próprio comentarista diz que muitos são os separados. Muitos são os escolhidos e separados pelos homens, mas que não são por Deus. É o que o pastor Elinaldo coloca aí na revista. E isso vai ao encontro de que muitas vezes eu tenho falado em muitas lições ao decorrer dos meus comentários, ao longo dos anos e ao longo dos trimestres. Essa questão que muitas pessoas exercem o ministério, mas com motivos errados. Pessoas que estão aí não com esse interesse, como eu disse anteriormente, de servir a coletividade para o reino, mas para buscar tirar proveito. É a grande diferença entre os mestres chamados por Deus, o pastor, e os falsos mestres que o apóstolo ele aponta aí para Timóteo e para Tito, que estavam buscando ter esses interesses. Nessas cartas pastorais isso fica bem claro. Então nem todos aqueles que são pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, são realmente chamados por Deus. Por isso, a grande responsabilidade de quem exerce, mas mais ainda, de quem separa. Quem separa as pessoas para exercer esse ministério. Vão dar conta diante de Deus. Tem que priorizar, porque muitos separam também por outros interesses. É a questão da proximidade, da amizade, do parentesco e assim por diante. Esse não deve ser o critério, é o que nós vamos ver no próximo tópico. Então deve haver uma grande seriedade, uma hombridade, tanto de quem separa, mas de quem também aceita estar exercendo essa função. Porque muitos, como diz o próprio comentarista, foram escolhidos, são separados por homens, mas não foram chamados por Deus, não têm a autoridade de Deus no seu ministério, portanto. Deus, na sua onisciência, coloca aí no arquivo de slide, ele sabe de antemão as pessoas que irão apresentar as características mínimas necessárias para exercer esse ministério. Por isso que já diz, antes de eu nascer, desde criança, Deus já havia escolhido. Ou seja, é na sua onisciência, ou como ele sabe de antemão, ele sabe que a pessoa ao crescer, ele vai ter a experiência, vai ter uma atitude, as características necessárias para exercer esse ministério. Não podemos confundir as coisas nesse sentido. Isso, as pessoas muitas vezes fazem uma confusão nessas questões, como se alguém fosse separado e Deus é que fosse dar essa capacitação para as pessoas. Como algumas pessoas dizem, Deus chama e capacita. Como que se Deus fosse tomar toda atitude quando alguém vai exercer o ministério, quando é separado para o ministério. E esse entendimento tem causado muitos problemas. As pessoas entendem que tem o chamado, e aquelas pessoas, por serem boazinhas, por ser queridas, aquele que está à frente que separa a pessoa. Mas não percebe que realmente falta ali característica. Ou dizer, não, vamos separar, ele tem um chamado e Deus vai capacitá-lo. Não. Exige uma atitude, uma disposição de quem almeja esse episcopado de se preparar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas ele tem que buscar esse conhecimento, buscar uma capacitação, um treinamento necessário para exercer a sua função. Como coloca o comentarista, ele precisa ter o conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia Sagrada. Não é simplesmente conhecer também. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim. Mas ele precisa também de outras habilidades, competências teológicas e ministeriais. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, leem a Bíblia várias vezes, mas não conseguem interpretar corretamente a Bíblia. Uma interpretação teológica satisfatória para ensinar. Assim como diz que para o presbítero, o ministro, ele precisa estar apto para ensinar, como iremos ver a seguir. Então, por isso, ele precisa não somente ter o conhecimento bíblico, mas teológico também.
E as habilidades ministeriais, o que ele deve fazer, habilidades, competência para estar à frente liderando o povo de Deus. O comentarista coloca também que a preparação não termina com o seminário teológico. Evidentemente, o seminário serve a uma preparação teológica, pessoas sabendo interpretar melhor a Bíblia, ter um conhecimento mais geral da Bíblia. Mas, aí eu faço uma pergunta, deixo no arquivo de slide. Seminário da Assembleia de Deus, qual proporção? Qual a exigência que nós temos nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, na preparação dos obreiros? Na maioria que nós conhecemos, nós vemos que existe uma exigência mínima no conhecimento básico de teologia. Eu entendo que nós precisamos aprimorar isso. É necessário uma exigência maior na formação dos nossos obreiros. Para a época, de muitos anos que se passaram, muitas pessoas sem um preparo teológico, um conhecimento secular satisfatório, eles exerceram bem a sua função por causa do contexto cultural, social da época, em que as pessoas não tinham uma formação maior, um conhecimento maior. Hoje fica muito difícil. A gente que trabalha mais a nível de campo, que passa pelas congregações, pelas igrejas, ao redor do estado, da cidade, fora do estado, você percebe que em muitos lugares, na nossa igreja, tem pessoas à frente, liderando, sendo dirigentes, sem um preparo mínimo, um conhecimento teológico mínimo, um preparo secular, educacional mínimo para estar à frente. Tem muitas pessoas que estão ouvindo com um alto grau de escolaridade, o que não tínhamos na época, muitos anos atrás, mas hoje temos. Os filhos dos nossos membros das nossas igrejas estão com uma formação secular mais avantajada, tem outros privilégios que muitos de nós, ou dos obreiros mais antigos, mais experientes, não tiveram. E estão à frente falando, e eles não têm mais aquela paciência de ouvir alguém que não trata uma concordância, o verbo adequadamente. Por mais que sejam pessoas com a vida ilibada, com bom testemunho, mas hoje a necessidade é outra necessidade. As pessoas precisam se preparar, elas precisam se conscientizar e aproveitar os obreiros novos que estão por aí. Pessoas que talvez até com menos idade, mas já têm um preparo, uma experiência, já têm uma educação, um preparo secular satisfatório, um conhecimento teológico, uma formação. Essas pessoas devem ser usadas. Nós vemos também que muitos obreiros que já uma formação anterior, uma experiência anterior, acaba deixando de lado essas pessoas por dizer assim, a letra mata, já por problemas de dificuldade de interpretação, saber que a letra é a lei, como muitos textos, pessoas que nós vemos nesse sentido, acaba matando, entre aspas, alguns obreiros novos, pessoas que estão crescendo e que não veem uma oportunidade de servir ao Senhor nas nossas igrejas. É algo que nós precisamos acordar, a Igreja Assembleia de Deus, nesse sentido, incentivarmos uma maior qualificação na hora de separar os obreiros, uma exigência maior numa formação, tanto educacional como teológica, porque a realidade hoje é outra. Nós vemos que os apóstolos, eles no ministério ao lado de Jesus foram chamados, mas foi necessário uma preparação, caminhar com Jesus, reinterpretar, fazer uma releitura de muitos textos do Antigo Testamento que Jesus veio trazer para eles, e eles com o tempo vão seguindo Jesus, vão se aprimorando, e depois da preparação é que eles começam a exercer o ministério. O exemplo do apóstolo Paulo, nós vemos em Gálatas 1, 17 e 18, que ele, quando em Atos 9, lá ele tem um encontro com Jesus, ele não foi imediatamente já fazer o evangelho, como muitos pensam e muitas vezes pregam por falta de conhecimento, às vezes por um descuido. Nós vemos lá em Gálatas 1, 17 e 18, que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos lá, revendo tudo aquilo, porque era alguém entendido. Olha, Paulo conhecia as Escrituras, mas tinha uma interpretação equivocada. Mas ao encontro com Jesus, ele começa a rever, a fazer uma releitura de tudo que ele havia aprendido, para que ele pudesse então colocar as coisas nos eixos, e só então após ele vai, como ele diz, procurar Pedro e os apóstolos em Jerusalém 3 anos depois, para então receber ali orientações e também depois começar a exercer o seu ministério. Vemos que ele vai para Antioquia, vemos que ele recebe uma nova preparação, depois que é enviado para a missão. Então nós vemos que houve toda uma preparação que nos nossos dias, infelizmente, muitos têm deixado de lado essa observação. Então o ministério é algo muito sério, tanto para quem se coloca à disposição para exercer, como as pessoas que separam essas pessoas para o ministério. Tem que haver
um cuidado muito grande na separação para colocar alguém à frente da igreja para liderar as ovelhas no reino de Deus. Você deseja o episcopado? Qual é a sua motivação? Você que já é ministro, qual é o seu preparo bíblico, teológico e prático? Você tem consciência de sua responsabilidade diante da igreja e de Deus? Deixo aí para você essas reflexões sobre esse tópico, para você pensar um pouco mais. Tanto você que ainda não é um líder, mas você que deseja, para rever as suas motivações, como você que já é. Mesmo que você já é separado, que você já exerce esse ministério, está adequado? Você está realmente preparado para essa função? Talvez é o momento de rever, de ir atrás, se aprimorar mais para servir melhor o reino de Deus. Vamos ao segundo tópico. Como já disse na introdução, então nós vemos aqui o apóstolo Paulo orientar Timóteo, como vamos ver também quando fala com Tito, sobre as atribuições, ou seja, os requisitos mínimos necessários na hora de separar o obreiro. Então nós vemos que o apóstolo Paulo tinha esse cuidado já no início da igreja. E estava ali orientando Timóteo. Olha, Timóteo, não é de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação, tem que olhar, observar os critérios. Você é responsável por quem você separa. Porque se você não fizer bem feito, se você não observar os critérios mínimos, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Vou dizer assim, você já está tendo dificuldade. Aqueles que estão com vocês, falsos mestres, estão enganando, estão coordenando, controlando, e muitas vezes colocando o povo, a igreja contra você, trazendo prejuízo. Não cometa esses erros. Ao separar, observe alguns critérios mínimos necessários. E Paulo, ele elenca quais são os critérios. Nós vemos aí essa preocupação do apóstolo, pois sabia do prejuízo que pode causar à obra de Deus pessoas colocadas na liderança sem as qualificações mínimas. Você, ao ler aí os critérios que são orientados, sugeridos pelo apóstolo Paulo, provavelmente você vai perceber que na sua igreja muitas pessoas não atendem esse critério. É por isso que eu disse na nossa igreja, nós temos uma dificuldade na hora de separar, temos que ser mais seletivo ao separar as pessoas que estão liderando, os obreiros, os ministros da nossa igreja. Provavelmente você vai observar e identificar na sua igreja muitos obreiros, muitos ministros, pastores, líderes que não atendem esses requisitos mínimos e que têm prejudicado o bom andamento da obra de Deus. Por isso que é importante nós, nessa lição, nos conscientizarmos, em especial os líderes que têm essa responsabilidade de selecionar as pessoas para exercer o ministério, para que observe esses cuidados que o apóstolo Paulo orientou Timóteo. O apóstolo, ele solicita, ele orienta que algumas qualificações ministeriais ou espirituais, como coloca o comentarista, familiares e morais, deveriam ser observados. São critérios importantes e que poderiam amenizar alguns problemas que pudessem vir para a igreja e que pudessem ajudar a colocar pessoas que viessem contribuir para o bom andamento da obra de Deus. Vamos então a algumas qualificações ministeriais e espirituais, como coloca o comentarista, que são necessárias na hora de separar pastores e diáconos. No verso 2 nos diz que ele deveria ter uma vida exemplar. Ou seja, uma vida irrepreensível, um exemplo para os liderados. Então, na hora de separar, não pode ser alguém que não tem o respeito da igreja, o respeito dos demais membros da igreja, das pessoas que convivem, pelo seu exemplo. Porque as pessoas não vão querer ouvir uma pessoa que não é um exemplo. Como que você vai ensinar aquilo que você não vive? Aí que estava a autoridade de Jesus, que em Mateus 7, 29 a seguir, nós vemos que as pessoas diziam que era diferente dos escribas e fariseus. Era o exemplo que ele tinha, uma vida irrepreensível. Ainda no verso 2, nos fala que ele deve estar apto para ensinar. Então,
tem que ter um conhecimento bíblico mínimo necessário e conhecimento teológico, né? Só bíblico, como eu já disse também anteriormente. Mas para ter uma boa hermenêutica do texto bíblico, não fazer deturpações e ensinar errado a palavra de Deus. Então é uma qualificação para aquele que vai ensinar, um ministro, um presbítero, um pastor, um evangelista. Ele tem que dominar, entre aspas, vamos dizer assim, a palavra de Deus, ter um bom conhecimento, uma boa hermenêutica para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Eu fico abismado quando eu vejo muitas pessoas que são presbíteros, você solicita, ou alguém solicita para lecionar uma aula, pregar, fala, não, mas eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas como que é presbítero? Como que é evangelista? Como que é pastor? Se não tem essa aptidão que é recomendada pelo apóstolo Paulo. Por isso que eu disse que provavelmente você vai identificar na sua própria igreja pessoas que não têm essas qualificações mínimas citadas pelo apóstolo Paulo. E o verso 6 fala de outra característica no sentido ministerial, que é a experiência. Não um neófito, o que é um novo na fé, mas alguém que já tem uma caminhada no ministério. É evidente que tem pessoas que têm algumas qualificações, que já vêm para a igreja com algumas qualificações, que vai se aprimorando e que você consegue colocar em atividade antes do que outras, mas tem que ter um cuidado devido para não colocar uma pessoa nova na fé para liderar, estar à frente, e você acaba, entre aspas, matando o seu ministério. Você pouco a pouco tem que acompanhar e preparando. Não pode colocar imediatamente uma pessoa nova na fé para exercer uma liderança, mas deve preparar. E se ele tem verdadeiramente o chamado, ele vai saber que tem que ter um momento certo para ele exercer o seu ministério também. O verso 7 diz que esse líder deve ter o respeito não somente da igreja, mas também da sociedade. Então é alguém que tem uma vida ilibada, é alguém que é exemplo, alguém que conquista o respeito e com isso a autoridade, pelo seu testemunho, pela sua vida, tanto na igreja como fora da igreja. É alguém que é respeitado, que pode ser ouvido. Alguém que fala assim, esse aí vale a pena. E na igreja desse rapaz, sim, vale a pena, desse homem, desse senhor. Por quê? Porque ele tem uma vida digna, ele tem um exemplo e realmente ele demonstra que aquilo que ele fala, que ele ensina, que ele prega, ele está presente na sua vida. Ele tem um respeito, tanto dos membros da igreja, como também fora da igreja. O apóstolo também fala das qualificações familiares, né? Marido de uma só mulher. Verso 2, mas também Efésios 5:25 fala sobre isso. Está ligado muito à questão da fidelidade. Alguns começam a interpretar diferentes textos, uns falam que o viúvo não pode casar de novo, e que não é nesse sentido de ter uma esposa, etc. Mas nós vemos aí que no geral é num sentido mais de fidelidade. É um esposo, um marido exemplar, um esposo exemplar, que é fiel à sua esposa, que vive uma vida agradável a Deus no seu matrimônio, na sua vida conjugal. Isso é muito importante. Infelizmente nós vemos muitos líderes, né? Muitos pastores, obreiros, que não têm uma boa relação no seu casamento, e isso vai atrapalhar no seu ministério. Vai atrapalhar na sua vida ministerial, no exercício, porque isso pode causar algum transtorno, como nós vemos aí muitas vezes na nossa igreja, problemas, e até no aconselhamento, e etc., envolvimento, por quê? Problemas no seu casamento. Então, por isso que é importante ser casado com a mulher, ou casado, e viver bem com a esposa. Na hora de separar, isso deve ser observado. Como nós vemos muitas igrejas hoje, que ao separar o obreiro, conversa também com a esposa, ou pega uma carta da esposa, assim por diante, ou seja, para saber como é que é a vida conjugal de alguém que vai ser separado. Isso é muito importante. O verso 4 fala que deve ser alguém que governe bem a sua casa, ou seja, alguém que tenha o respeito da esposa, dos filhos também. Então, como ele administra a sua casa, é um termômetro, que eu coloco no meu arquivo de slide, é um termômetro para você identificar se ele tem condições de ampliar essa capacidade de liderança também com a comunidade cristã, na igreja onde ele convive. Então, o lar é um excelente termômetro para você identificar a característica da liderança desse obreiro, se ele tem o respeito. Então, muitas pessoas que você vê que vai pregar, ensina, está sempre sozinho, não sai com o filho nem com a esposa. Os filhos não têm paciência de ouvir, nem a esposa. Por quê? Porque em casa ele não é exemplo. Já viram aquela ilustração, acho que eu já contei em outros vídeos, daquela irmã que chegou para o pastor e disse assim, pastor, o senhor não tem um cantinho aí na igreja, um lugar que a gente pode vir morar, não precisa de um caseiro na igreja para a gente morar? E o pastor, não, mas por que você está perguntando isso?
Não, porque meu marido aqui, pastor, é uma bênção aqui na igreja, mas lá em casa é um leão, né? Então eu gostaria de moldar para a igreja para ele ser sempre uma bênção também. Então é só uma ilustração para dizer que às vezes a pessoa lá na igreja pega anjo pelos pés, né, pelas asas. É um espiritual que só vendo, mas saiu da igreja, já fecha a cara porque em casa as coisas não vão bem, os filhos não respeitam, não tem paciência para ouvir, para ensinar. Então por isso que a vida conjugal, a vida familiar, a liderança no lar é um termômetro importante na hora de identificar alguém para o ministério. Então o cuidado com a família é algo muito importante que deve ser observado na hora de separar o obreiro. Como o apóstolo fala ainda que aquele que não cuida bem dos seus familiares, da sua família, como vai cuidar da igreja? E diz que é pior do que os infiéis. Então é uma característica que muitas vezes tem sido deixada de lado, muito importante essa característica da vida familiar. Mas infelizmente, muitos também têm deixado de lado essa qualificação, esse critério. Olha, você que faz a separação, pensa que Deus não vai tomar conta disso? Então fique esperto, fique atento na hora de separar os obreiros. Próxima qualificação, são qualificações morais. O verso 2 diz que deve ser sincero, honesto, verdadeiro. Quantos ministros que não são verdadeiros, que não são sérios, não são honestos, não são honestos na sua vida financeira, não são honestos nos seus relacionamentos, não são sinceros, são adeptos à mentira. João 8,44 diz que quem é o pai da mentira é o diabo. E a pessoa se diz ser filho de Deus. Filho de Deus, então, tem que ser honesto, tem que falar a verdade. Então são qualificações que têm que ser observadas na hora de separar os obreiros. Infelizmente, nós vemos que muitos obreiros, as pessoas ouvem e falam, ah, não, quem falou? Fulano. Ah, então não dá para escrever, mas é o pastor, é evangelista. Não, mas cargo não garante a palavra. Garante a palavra é o exemplo que a pessoa vem dando ao longo do tempo. Então esse cuidado deve ser observado. Hospitaleiro, acolhedor. O verso 2 ainda diz que deve ser hospitaleiro, acolhedor. A hospitalidade, para aquela época, tinha um impacto muito maior do que tem hoje. Porque as pessoas não tinham hotéis, não tinham pousadas como temos hoje. E geralmente as pessoas eram acolhidas nas suas casas. E para o povo hebreu, a hospitalidade tinha um grande significado. Você pode pesquisar um pouco mais sobre isso e contribuir para a aula. Então era uma característica importante para aquela época, mas deve ser hoje também, na questão do acolhimento às pessoas, às necessidades das pessoas. Outra questão é também, quando falo do falsos mestres, que alguém queria tirar vantagem financeira e assim por diante. Que muitas pessoas faziam isso na época na hospitalidade. Muitas vezes fazendo uso do abuso financeiro para pessoas que iam chegando. Mas ali falava para acolher as pessoas, servir as pessoas que tivessem a necessidade de ser acolhidas. Não beberrão, não dá da bebida alcoólica, como cita ali a questão do vinho, qualquer bebida alcoólica, uma pessoa que dá um bom testemunho nesse sentido. Não violento, né? Tem maridos, obreiros, que como marido é violento com a esposa, com os filhos, com as outras pessoas, até ao ponto de ir à via de fato com as outras pessoas. Então, na hora de observar, tem que ver essas características. As pessoas têm que tomar cuidado com relação às diferenças de temperamento, né, na forma de tratamento. Aqui fala violento mesmo. Então, mas tem isso, pastor Natalino? Tem. Infelizmente tem em muitos lugares pessoas que vai à via de fato e é violento mesmo, tanto que a ovelha como em casa, como já vimos aí a questão familiar também, espancador, que fala o texto. O verso 3 fala para não ser ganancioso, ser modesto, moderado. Então aí vai muito pelo contexto que já mencionei, dos falsos mestres que queriam tirar vantagem. Quantos hoje que estão fazendo uso do ministério para explorar as suas ovelhas, a fé das ovelhas para tirar dela a lã e a carne também. Avarento, quer dinheiro, quer tirar vantagem nesse sentido. Não serve para o ministério. Então isso deve ser observado também na separação, na seleção das pessoas para o ministério. Uma pessoa moderada, equilibrada, que pode conduzir bem uma reunião, conduzir bem uma negociação e um aconselhamento e assim por diante.
Aí entra também a questão do não contencioso, do verso 2, e 2 Timóteo 2,24 fala sobre isso também, que era um dos problemas que Timóteo estava tendo, pessoas que estavam contendendo por qualquer coisa. Aí você também tem que ter noção que às vezes tem pessoas que contendem, questionam, no bom sentido, querem contribuir. Então isso você deve identificar, ter o bom senso. Mas aquela pessoa está questionando, está criticando, entre aspas, qual a intenção? Então tem que perceber que muitas vezes a pessoa, ele questiona, contende em algum sentido, para melhoria, deve ser identificado. Não aqueles que questionam por questionar, que estão sempre reclamando e criando problemas. Então essa pessoa também deve ser observada. É uma característica importante na questão moral. Vamos então à aplicação prática, algumas questões que eu coloco para você pensar. Você que exerce o ministério atende todas as qualificações citadas? Em qual qualificação tem maior dificuldade? O que vai fazer para melhorar? Tanto quem separa como quem aceita a separação, sem estar qualificado, é responsável diante de Deus. Pare e pense. E melhore. É uma oportunidade de melhoria, você que já exerce o ministério. E você que separa, que tem a responsabilidade de selecionar os obreiros. E você que faz crivo, por exemplo, a sua responsabilidade diante de Deus não é ser bonzinho, mas é ser honesto, sincero diante de Deus e visar sempre o bem do reino de Deus, o bem da obra de Deus. No meu arquivo de slide eu deixo uma citação do Richard, que está na referência, também no arquivo de slide, de 15 qualificações que são registradas para a separação de obreiros. Então acesse o arquivo de slide e você vai ter lá as 15 qualificações e utilize, se for necessário, na sua aula, no estudo, para aprimorar os seus conhecimentos. Diáconos, do grego, ele significa aquele que serve. Diaconia, diáconos, são palavras com a mesma raiz, tem um sentido de servir, serviço. Nós vemos lá em Atos 6, onde surgiu a instituição do diaconato, onde nós vemos que as viúvas gregas, gentias, aquelas que não eram judias, estavam sendo deixadas de lado. E estava ocupando muito tempo dos apóstolos, dos presbíteros, aqueles que ensinavam. E aí que nós vemos que foi então instituído o diaconato para as pessoas darem atenção para esse serviço social que ao tempo foi se ampliando mais também com atribuição. Mas sempre com esse foco do serviço, do servir as pessoas nas suas necessidades, servir a questão da liturgia, do ajudar os ministros, para que eles pudessem dedicar um tempo maior para o estudo, para o ensino da palavra de Deus. É por isso que nós vemos esse significado, diáconos, aquele que serve, aquele que está ali para ajudar, para fazer serviço, para contribuir para o bom andamento da obra de Deus. Portanto, os diáconos têm um papel muito importante para o crescimento da igreja, para a boa manutenção da igreja. Então, quem deseja o ministério, ser um diácono, ele tem que ter com ele o desejo de servir as pessoas. Nós vemos que tem pessoas que têm essa tendência, que se alegram em servir as pessoas, é feliz em ajudar as pessoas, contribuir na igreja, na hora de fazer alguns ajustes, de fazer algum serviço, alguma manutenção, na coordenação, no auxílio, na condução do culto e assim por diante. São pessoas que têm uma habilidade ou uma competência já dada por Deus para exercer o diaconato. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele tinha essa habilidade para servir, para auxiliar, para fazer aquilo que pudesse suprir as necessidades das pessoas, ajudar as pessoas. Mas nós vemos que Jesus, ele serviu, deu exemplo nesse sentido, mas também, além do mais, ele exerceu o ministério da palavra, do ensino e assim por diante. Mas também teve uma característica que é peculiar do diaconato no serviço
no auxílio, na ajuda às demais pessoas. No tópico anterior, nós vimos lá qualificações de pastores e diáconos. Então nós vemos que as qualificações são praticamente idênticas para alguém que é separado para o ministério, como evangelista, como pastor, presbítero, e também para o diaconato. Mas nós vemos que existe uma distinção importantíssima, algo que diferencia, né? Existe ali, se você ler o texto, vai ver que tem algumas diferenciações, mas no geral, as demais são bem próximas, parecidas, tanto para o presbítero, pastores, como o diácono. Mas para o diácono fica evidente que tem uma atribuição que não lhe é atribuída, que é a questão de ser apto para ensinar. Nós vemos que ser apto para ensinar é uma exigência do presbítero, do pastor, aquele que dirige. Ele tem que estar capacitado para isso. Por isso que eu disse, um presbítero, evangelista, pastor que não sabe ensinar, não está atendendo o requisito dado por Paulo. Então ele poderia ser um diácono, que o diácono ali não exige que ele seja apto para ensinar, mas que tenha a motivação, esteja apto para servir, para ajudar as pessoas, para o serviço social. Então aí está a questão de uma distinção muito importante para aquele que tem a função diaconal, que serve para o ministério, tem um chamado para ser diácono. E eu entendo que tem pessoas que são chamadas para ser diácono a vida toda. Porque as pessoas falam assim, não, eu quero ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, ser pastor, almeja crescer no ministério, crescer, entre aspas. São pessoas que têm uma motivação que não é a motivação ligada a um chamado para um ministério específico. Então tem pessoas que começam como diácono, morrem diácono, servindo ao Senhor, alegre, feliz, porque tem um chamado específico para servir. Ele não tem aptidão para ensinar, não tem aptidão para administrar. Então, ele é chamado para servir, para ser diácono. Algumas pessoas, às vezes por motivações erradas, acabam se frustrando no ministério, porque ele recebe um chamado, a função para ser diácono, mas ele quer fazer outra coisa, pela qual não foi chamado. Então, se você tem um ministério de diácono, você tem um excelente ministério. Você tem uma função importante, uma grande responsabilidade diante de Deus, e Deus se alegra disso. Volta e meia, quando eu saio para pregar, eu conto de uma experiência, de uma congregação, um lugar onde eu servi como superintendente. E sempre como superintendente de escola dominical, quando atuei, eu tinha o hábito de passar pelas classes e verificar o que estava ocorrendo. Eu sentava, eu escutava um professor, via as participações, passava para outra sala e assim por diante. Numa igreja, determinada igreja, que era superintendente, eu saí de uma classe de jovens que ficava no segundo andar e desci para dar a volta na igreja para entrar pela porta da igreja, onde nós tínhamos uma classe de irmãs e mais à frente, perto do púlpito, a classe de irmãos. Mas ao chegar ao final da parede do templo, para virar para entrar na igreja, eu vi ali um diácono que estava limpando, varrendo a frente da igreja. Tinha algumas coisas sujeiras, as pessoas às vezes sem o cuidado, come algumas coisas, bala, alguma coisa, joga no chão. Ele estava limpando e varrendo, e pegando a vassoura, jogando na pazinha e jogando no lixo, e cantando, louvando a Deus, alegre, feliz. Eu parei olhando aquilo e me emocionei, chorei bastante, glorifiquei a Deus vendo aquilo, e entrei na igreja. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo do agrado que ele estava tendo com o serviço daquele irmão. Talvez ele achou que o seu serviço era um serviço simples, que não chama atenção, ninguém está vendo, mas Deus estava vendo e estava se alegrando daquele trabalho. E muitas vezes ele é mais reconhecido um trabalho como esse, que faz com alegria, dentro do chamado que foi proposto, do que alguém que muitas vezes está pregando para multidões, mas com motivação errada. Diante de Deus não conta. O que conta é quando você exerce verdadeiramente o seu ministério. Então você que é diácono, que serve a Deus, não se sinta menosprezado, menor do que um presbítero, um evangelista, um pastor, porque ele exerce o chamado dele. Você está exercendo da mesma forma. Se você foi chamado para ser diácono e não para outra função, mesmo se te chamarem, não aceite. Exerça o chamado que você foi chamado. Sirva a Deus com alegria e você não vai se frustrar. E o nome de Deus vai ser glorificado através de sua vida.
O respeito que você conquista não é pelo cargo, pela função que você exerce na igreja, mas pela maneira como você se relaciona com a sua família, se relaciona com as pessoas da comunidade e com a sociedade, conforme já falamos. É você estar dentro do chamado de Deus, exercendo aquilo pelo qual Deus te chamou, e Deus se agrada disso, e Deus vai te abençoar se você estiver dentro desta orientação que nós vemos que o apóstolo Paulo coloca as atribuições devidas para cada cargo, separando as coisas. Veja aí algumas questões que eu deixo para você refletir nesse tópico, na aplicação prática. Você percebe as qualificações citadas por Paulo nas separações de sua igreja? Você que já é diácono, atende às qualificações recomendadas por Paulo? Você tem se preocupado mais em servir do que ser servido? Pense, reflita um pouco sobre essas questões e outras que você pode criar também a partir daquilo que nós comentamos. Nesse último tópico, nós vemos aí alguns exemplos que são dados pelo comentarista. Não vamos nos ater muito nessa questão, mas você pode baixar o arquivo de slide, acompanhar, né, ler a revista da escola. Como eu cito, já falei várias vezes, você não, talvez aqui fora de local, mas você não deve ficar lendo a revista da escola dominical durante a aula, como eu vejo ainda que acontece hoje em dia na muita escola, infelizmente. Você deve preparar e selecionar os pontos principais. Mas como fazer isso, irmãos? Como fazer isso, pastor Natalino? Olha, entra no meu blog, veja no meu canal, baixa o arquivo de slide, que você vai verificar que eu coloco ali umas frases que são os pontos principais. E assim. Então você pode treinar dessa forma. Vai lá, baixa o arquivo de slide, veja o comentário, veja o que está na revista, e você vai aprimorando, vai tendo experiência, se exercitando, e você vai conseguir destacar os pontos principais. Então nós vemos aí 3 exemplos que o comentarista coloca. Vou ficar neles. O exemplo de Jesus, de Paulo e de Timóteo. Então o exemplo de Jesus, o que aponta ali como importante no exemplo de Jesus? Em especial em Filipenses 2, 5 a seguir, nós vemos aí que Jesus abriu mão, despiu-se da sua glória. Então nós vemos que Jesus, ao exercer o seu ministério, ele não estava preocupado em aparecer. Nós vemos que ele despiu-se da sua glória. Ele, na realidade, abriu mão da glória que tinha, como Deus se fez homem. Então, um sentido de humildade, é um exemplo maior que nós podemos ter no nosso ministério, sem querer se exaltar e buscar glória por causa do ministério. Nós seres humanos temos essa tendência. Então temos que tomar cuidado com isso e olhar para o exemplo de Jesus. Porque em Filipenses 2,6 também diz que ele tomou a forma de servo, como nós vimos, é o papel do diácono. Então o diácono ele não precisa, o diácono não necessariamente a qualificação de ser apto para ensinar, mas independente de qualquer uma das funções ministeriais, é preciso ter humildade para servir. Então o diácono, a função específica é servir, mas todas as demais funções também têm que servir. Porque o pastor, o evangelista, o presbítero, ele está ali para servir, ele é servo. Jesus deu o maior exemplo de ser servo. Ele lavou os pés dos discípulos, que é o trabalho do escravo e do servo. Ele não se preocupou em fazer esse serviço. Demonstrou que a beleza do trabalho, da função, não é no cargo, não está no cargo, mas sim da maneira como você exerce o seu ministério. Vemos que Jesus não discriminava as pessoas. Samaritano, mulher, criança. Jesus tratava todas e ouvia todas as pessoas. Quantas pessoas que são líderes, obreiros, pastores, que se envaidecem e não querem mais ouvir as pessoas de acordo com o seu status social, não querem ouvir mais pessoas de acordo com a cor e assim por diante. Olha só, Jesus não foi esse exemplo que ele deu. Coitados. Coitados dessas pessoas que ainda não entenderam qual é a função de um líder, como Jesus ensinou. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, quem estava orientando Timóteo e Tito. Nós vemos que ele abriu mão da sua própria vida em prol da igreja.
dedicou a sua vida ao ministério, pela necessidade que havia na época na igreja primitiva de formar novas igrejas, de viajar. Ele dedicou a sua vida para isso. Trouxe uma mensagem cristocêntrica. Cristo era o centro, não era ele o centro, não era o seu ministério o centro, mas o centro era Jesus. Quando defendia o seu ministério, é porque ele era atacado pelos falsos mestres, pelos opositores. Mas no sentido não se envaidecer, para demonstrar o chamado de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, mas focava quem? Cristo, o centro da sua mensagem, o centro do seu ensinamento. Cristo. Não envaidecer. Quantas pessoas que ao pregar e ensinar ficam se envaidecendo, contando vantagens do que fez, do que foi, do seu cargo, da sua posição? Você nunca viu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Pessoas ao pregar ficar se envaidecendo do que já fez, do que é e etc. Não é o exemplo que Paulo nos deixou. Paulo deixou um exemplo de alguém que focou em Cristo, o centro da palavra de Deus, o centro do Evangelho. Não barganhava, não buscava tirar vantagem das suas ovelhas, trabalhava, diz que muitas vezes ele trabalhava para não ser pesado para a igreja, diferente de muitas pessoas que nós vemos hoje, que está focando em ter interesses exercendo o seu ministério. E é o que Paulo aponta que era o interesse maior dos falsos mestres. E um ponto muito importante que nós vemos, principalmente na segunda epístola a Timóteo, que nós vemos que ele manteve a sua fidelidade até o final da sua vida, ainda que abandonado, ainda que esquecido. Ele serviu até o final, porque ele sabia a quem ele servia, em quem ele cria. Ele tinha experiência com Deus, convicção do seu chamado, e lhe dava segurança para ao final da sua vida continuar fiel e se envolvido com a obra de Deus e auxiliando os obreiros, os pastores, como Tito, Timóteo e os demais que estavam exercendo o ministério, auxiliando, orientando, porque mesmo ao final da sua vida, sabendo que estava próximo à sua morte, ele estava contribuindo para o reino de Deus. Outro exemplo que não podemos deixar para trás é o que nós estamos estudando, Timóteo. Timóteo que era um exemplo no seu ministério. Diz aí, Paulo diz que ele seguia o exemplo de Paulo, que ele era uma pessoa benquista, bem vista pelo seu exemplo. Então ele cita como alguém de um caráter imaculado, irrepreensível. E também fala do valor que ele dava para o ensinamento familiar, da sua mãe, que era serva de Deus, da sua avó, o ensinamento que recebia, o valor que ele dava para esse ensinamento. Uma característica importante de Timóteo, que serve para nós hoje também, para aqueles que tiverem esse privilégio de receber ensinamento no seu lar evangélico, valorizar isso. Nós vemos que Timóteo não teve, por mais que tivesse uma característica tímida, como Paulo cita, a dificuldade, ele defendeu a sã doutrina, que o apóstolo aqui o incentiva a fazer isso, né? Os opositores se levantavam contra ele, não desistiu, por mais que possa até ter pensado em desistir, mas nós vemos que ele manteve a sua, porque nós como seres humanos temos as nossas tendências, muitas vezes pensando em desistir, mas a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a confiança em Deus, a esperança naquilo que Deus tem para nós, nos fortifica, como Timóteo, o exemplo dele, e manteve a sua fidelidade. Ele não buscou a glória para si mesmo, mas ele buscou o bem da coletividade e defender as ovelhas, a igreja dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. E nós vemos outro exemplo muito importante, a sua fidelidade a Paulo. E a sua fidelidade até o final. A sua fidelidade não somente no auge do ministério do apóstolo Paulo, mas aqui, quando Paulo estava abandonado, deixado de lado pelos principais da Ásia, nós vemos que Timóteo continuava fiel à sua amizade, ao seu pai na fé, às orientações que havia recebido. Quantas pessoas que, quando alguém não está no auge, foi esquecido, abandonado, ele também abandona. Alguém que o ajudou no seu ministério, que acompanhou, que lhe deu força, que deu ânimo no momento difícil, e acaba sendo esquecido. Então Timóteo dava um exemplo de alguém que valorizava as pessoas que haviam o auxiliado no momento de dificuldade. São exemplos que ficam para nós pensarmos um pouco mais. O que podemos pensar, então, refletir sobre esses exemplos? Você já parou para pensar nos exemplos de Jesus, Paulo e Timóteo? Você tem aplicado o exemplo deles em sua vida? Qual tem sido a sua motivação para a vida?
lição de hoje, então, nós vemos que o desejo pelo episcopado é uma coisa excelente, que o apóstolo coloca, é sublime. Servir na obra de Deus, qualquer que seja a sua função, diácono, presbítero, evangelista, pastor, ou qualquer que seja o cargo que você exerce na sua igreja, líder de um departamento, participando de um departamento, quando você deseja servir em qualquer ministério, é algo sublime que o apóstolo coloca, é algo louvável. E você deve buscar isso, se colocar à disposição. Porque o apóstolo coloca que isso é um desejo de Deus também para a nossa vida. Então não se acanhe. Se você tem um desejo, se coloca à disposição do seu líder, do seu pastor, para servir na igreja aquele chamado que você foi chamado, aquilo que Deus colocou como competência na sua vida, uma habilidade para fazer. Vimos também que antes de separar um obreiro, tem alguns requisitos, algumas qualificações espirituais, ministeriais, familiares, morais, que devem ser observados. Então, se você não tem, busque isso, busque se aperfeiçoar nesse ministério. Se você deseja o episcopado, mas não tem as qualificações, busque atender essas qualificações. Você que tem a responsabilidade de selecionar as pessoas para o ministério, não faça de qualquer jeito. Não faça pela amizade, não faça pela cor dos olhos, não faça por parentesco. Porque você vai dar conta diante de Deus daquelas pessoas que você separa. Não pense que Deus não está olhando isso e vai desconsiderar, não está nem aí. Você vai dar conta diante de Deus. Então seja coerente, seja honesto na hora de separar as pessoas para o ministério. Por fim, nós vimos aí o exemplo do ministério de Jesus, de Paulo e Timóteo, grandes exemplos para o exercício do ministério. Então, quanto mais nós estudarmos sobre a vida dessas pessoas, do Senhor Jesus, Paulo, Timóteo, vai nos ajudar para exemplificar como devemos nos proceder para exercer o ministério da casa de Deus. Se assim nós fizermos, o reino de Deus vai agradecer. A vontade de Deus vai prevalecer e o nome do Senhor será glorificado. Espero ter contribuído com a sua aula, você que está estudando, aluno, aluna, você que é professor, posso ter ajudado a você a preparar a sua aula e você estudar previamente. Eu peço que você nos ajude, não assista o vídeo, simplesmente esqueça. Vai lá, clique em gostei, tem ali embaixo do YouTube, no vídeo, gostei, clique lá, gostei. Compartilhe com a sua rede social, divulgue isso na sua igreja, passe e-mail para os teus amigos, para os teus irmãos. Nos ajude a ajudar outras pessoas também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula.